Pessoal, eu sou Cristina Long e hoje eu trouxe um tema para vocês bastante interessante, que é o comportamento nas redes sociais. E para falar desse tema, eu vou trazer um exemplo, que foi um exemplo que eu tive lá no grupo de terapia que eu tenho um grupo de terapia no WhatsApp, é um grupo que eu não cobro nada, onde as pessoas fazem perguntas e eu respondo. E nós tivemos um caso lá bastante interessante esses dias, onde foi uma pessoa colocou lá um vídeo que foi inadequado e as pessoas ficaram chateadas por causa desse vídeo, até porque no grupo nós temos um combinado, porque nós somos quase 200 pessoas no grupo, então nós temos um combinado de não postar mensagens que não dizem respeito à terapia em si, né? Ou seja, eu pedi para que as pessoas simplesmente colocassem as perguntas que elas têm referente aos problemas pessoais de cada um e eu respondo para essas pessoas. Então a gente está evitando colocar aquelas mensagens que a gente acha bonitinho e repassa, mensagens de tipo bom dia, boa tarde, boa noite. A gente evita fazer isso. E ao longo do tempo que nós temos esse grupo, as pessoas aprenderam realmente, a maioria, a grande maioria. Claro que as pessoas que vão chegando no grupo não sabem disso, a gente vai colocando isso para as pessoas, elas vão se adequando ao grupo, mas na grande maioria as pessoas já entenderam que elas não precisam fazer isso, que elas não devem fazer isso, porque daí fica bom para todo mundo no grupo, porque aí não fica com aquela sensação de que, poxa, o grupo tem tanta coisa e de novo tá trazendo mensagens, de novo fica lá plim, 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 mensagens de novo. Então, o que houve foi o seguinte, essa pessoa colocou lá um vídeo e, como eu disse, foi inadequado e esse vídeo trouxe para os outros integrantes do grupo uma certa indignação. A primeira coisa, o primeiro motivo pelo qual isso houve foi porque nós já sabíamos que nós temos esse combinado no grupo, então essa pessoa já está no grupo há um tempo e não está respeitando a regra do grupo. Mas o vídeo também foi inadequado porque ele foi um vídeo bobo, nojento, enfim. E aí as pessoas ficaram em cima pedindo para excluí-lo, né, excluir essa pessoa, e alguns ficaram até julgando, né, falando, ele, não lembro das palavras agora, ele precisa de um psiquiatra, ele é mal educado, enfim, cada um lá com a sua opinião. E eu deixei quieto, não falei nada, e aí no dia seguinte eu gravei um vídeo para eles, na verdade um áudio explicando algo bastante importante que nós precisamos entender, que é o seguinte, em primeiro lugar, se alguém faz algo que está inadequado, a primeira coisa que precisamos entender é que essa pessoa ainda não aprendeu ou ainda não tem a capacidade de entender algo que é, no caso, importante para o grupo, por exemplo, uma regra. Então essa pessoa, ela está emocionalmente ainda atrasada, é uma pessoa que está desestruturada emocionalmente por um simples motivo, porque ela ainda não aprendeu, ela ainda não teve a oportunidade de aprender. Então, não é uma questão da pessoa ser inferior, é uma questão da pessoa estar inferior, emocionalmente falando, porque ela se porta de modos inadequados em certas ocasiões. Então eu trouxe alguns exemplos. Um exemplo que eu trouxe foi o seguinte, de que pessoas que têm mais educação, elas têm mais conhecimento e nós precisamos observar isso. Então quando a pessoa ela tem essa sacada de que existem regras na sociedade, existem regras nas redes sociais e eu me porto adequadamente com essas regras, significa que eu já aprendi. E é só isso. E significa que aquelas pessoas que ainda fazem tudo errado, ainda colocam vídeos inadequados em horários inadequados, né? Às vezes eu recebo de clientes, até de pacientes mesmo, mensagens e coisas em horários inapropriados, não é porque por exemplo, um WhatsApp que eu preciso receber coisa 2 da manhã. Então, quando eu recebo, por exemplo, uma mensagem 2 da manhã e eu rapidamente observo que é algo que não
é importante, eu simplesmente ignoro a pessoa. E aí eu só respondo depois das 9 da manhã do outro dia. Então as pessoas com o tempo, elas aprendem a lidar comigo porque elas sabem que eu não vou responder. Claro, se a pessoa manda muita, eu excluo a pessoa e pronto. Agora, eu dou uma olhadinha porque eu tenho filhos, eu preciso ver do que se trata. Pode ser que seja uma emergência. Mas essas pessoas que não sabem lidar com isso, elas simplesmente não aprenderam. Elas simplesmente ainda não tiveram a oportunidade de entender como tudo funciona. Elas ainda também estão emocionalmente desestruturadas, porque a partir do momento que eu não observo se eu estou fazendo algo que é adequado ao momento, à situação, no caso, aos grupos, eu preciso entender que eu ainda não tenho essa estrutura desse entendimento. E toda a nossa estrutura do entendimento, principalmente de um entendimento estruturado, emocionalmente bem sucedido, ele vem através de uma autoeducação ou de uma educação mesmo externa. Então, gente, a gente precisa entender que essas pessoas que fazem isso, eles ainda não aprenderam. São pessoas que ainda não sacaram que existem regras, que existem comportamentos adequados, momentos adequados, que existem situações onde você precisa se portar de uma determinada maneira. Seja uma situação bem bobinha como um grupo, ou seja uma situação realmente como uma sala de aula, como se portar em algum lugar especificamente. Então, nós precisamos entender que essas pessoas somente ainda não aprenderam, não tiveram a oportunidade de entender, não tiveram ainda a administração emocional de si mesmos para entenderem muitas vezes que estão sendo inadequados. Muitas dessas pessoas querem chamar a atenção, porque daí se elas postam alguma coisa que foi elas que postaram, e muitas vezes elas esperam, dependendo se é uma mensagem bonita, um agradecimento ou muito obrigado, querendo ou não, de forma inconsciente, essas pessoas estão se alimentando emocionalmente. Então, para que a gente tenha mais tolerância em relação a isso, nós precisamos entender que o outro ainda não aprendeu, o outro ainda não sabe, o outro ainda não teve a oportunidade de saber, ou não quis ainda, não fez a escolha de querer aprender. Então nós precisamos respeitar. E para fechar essa ideia, um outro pensamento que nós podemos ter e que é maravilhoso é o pensamento pelo qual eu preciso me sentir profundamente grata porque eu já aprendi essa lição. Porque se eu não tivesse aprendido essa lição, sabe o que teria acontecido? Eu estaria fazendo igual. Então a gente só faz diferente com educação, a gente só faz adequadamente as coisas, se portando adequadamente nas situações e nos lugares, porque eu já tive a oportunidade de aprender e o outro ainda não teve a oportunidade. É só essa diferença, não somos superiores ou inferiores, só temos as pessoas que já aprenderam e as pessoas que ainda não aprenderam. Então é isso, pessoal, fica a dica por aí, vamos ser tolerantes e ao mesmo tempo vamos observar o comportamento nosso e das outras pessoas para que a gente entenda esses estágios emocionais de cada um. É isso, até o próximo vídeo.